fazer com que o surdo ouça e tempestades cessem, e com uma palavra ressuscitar os mortos. Viva! Se você quer saber como guerrear, recorra ao manual. Salmos 121. Deus, o nosso protetor. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Aleluia, bendito seja para sempre o nome do Senhor nosso Deus. O tema da ministração do sermão desta noite é guardados pelo Senhor, à luz deste texto maravilhoso que nós acabamos de ler. Guardados pelo Senhor. Eu quero antes situar você no contexto deste salmo. Na verdade, na ordem em que os salmos estão organizados na Escritura Sagrada, este Salmo 121, ele é o segundo de uma lista de salmos que são conhecidos como cânticos de romagem, ou cânticos dos degraus, ou cânticos de peregrinações. Na verdade, este conjunto de salmos, que vai do 120 até o 134, eles formavam uma espécie de inário a ser decorado e cantado durante os afazeres diários. E, possivelmente, eles também eram cantados nas romagens em que o povo fazia para Jerusalém em ocasião das celebrações a Deus. Portanto, eram salmos assim, do dia a dia mesmo, e muito conhecido pelo povo de Deus daquela época. Todos nós sabemos que as pessoas que tiveram o privilégio de desfrutar das promessas deste salmo em primeira mão não estão mais vivas. Todos nós sabemos disso. No entanto, a mensagem deste precioso cântico permanece viva, verdadeira, e assim podemos também desfrutar dela hoje, igualmente, semelhantemente. Mas não basta apenas lermos, cantarmos, decorarmos e muito menos manter nossas Bíblias abertas neste salmo. Isto não é suficiente. Precisamos obedecê-lo, colocá-lo em prática no nosso dia a dia, colocá-lo em prática em nossa vida, em nossos corações. E somente assim o Senhor fará vir sobre nós as promessas nele descritas. Somente assim, por meio da observância dele, por meio da obediência aos seus princípios. Meus amados irmãos, você que está ouvindo agora a palavra do Senhor, nós sabemos que a nossa trajetória aqui neste mundo é marcada por muitos momentos. Alguns deles são festivos, outros são marcados pelo choro e pelo sofrimento. E mesmo o crente mais fiel a Jesus, todos nós devemos ser fiéis a Jesus. Mas mesmo o crente mais fiel a Jesus enfrenta lutas, enfermidades,
perda de emprego, a dor de uma traição, o luto na família. Nós temos algumas pessoas, alguns irmãos e irmãs preciosos nossos que estão enfrentando, passando por este momento de luto em suas famílias. Mesmo o crente mais fiel enfrenta tragédias e as calamidades nesta vida. No entanto, isso não nos é escondido da parte do Senhor. Isto não é ocultado na palavra de Deus. Pelo contrário, lemos no Salmo 34, verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Em João 16, 33, Jesus afirmou: no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo, disse Jesus. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3,11, afirmou: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Veja que Paulo disse que enfrentou muitos sofrimentos, muitas perseguições, mas o Senhor o livrou de todas. Mas apesar de tantas aflições, lutas e provações que nós enfrentamos, apesar de estarmos sujeitos a estas circunstâncias, nós somos encorajados a uma coisa. Somos encorajados a depositarmos a nossa confiança exclusiva no Senhor Jesus e a esperarmos dele o seu socorro providencial, socorro infalível, socorro incomparável. Por exemplo, quando nós lemos Salmos 40, verso 1, na Bíblia, versão linguagem de hoje, o salmista diz assim: esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Quando chegamos no capítulo 46, verso 1, lemos: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Repito, apesar de estarmos sujeitos a todas estas circunstâncias de enfermidades, tribulações, provações, ameaças, pestes que se propagam no mundo, apesar de estarmos sujeitos a tudo isso, somos encorajados a depositarmos nossa confiança no Senhor, porque o Senhor é quem de fato nos guarda. Voltando então ao nosso texto base, Salmo 121. Neste belíssimo salmo, nós ouvimos a exclamação de um peregrino nas proximidades de Jerusalém. Quando ele se dirigia então, no seu processo ali de rumagem para Jerusalém, a fim de adorar a Deus, aclamar ao Senhor, ao chegar nas proximidades, ele então exclama dizendo, no verso 1, de onde virá o meu socorro? Quantas pessoas já não fizeram esta pergunta, já não exclamaram esta frase? Quantos de nós que estamos agora ouvindo esta mensagem, já não fizemos também esta pergunta? De onde me virá o socorro? Na versão da Bíblia Viva, a expressão é a seguinte: quem virá me socorrer? É uma pergunta bem oportuna para este momento. Quem de fato irá nos socorrer? A resposta a esta pergunta é tanto maravilhosa quanto gloriosa.
Pois no verso 2 deste salmo, nós temos a resposta dada a esta pergunta: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Escute, não dos altos montes, onde os adoradores de Baal gritam inutilmente por socorro a seus ídolos. Não de líderes políticos e nem religiosos daquela época. Eles podem apenas ser instrumentos. Não dos falsos deuses e nem tampouco dos sistemas corruptos presentes no mundo do passado, no tempo antigo, como também no tempo presente. Não destes. O nosso socorro, o meu socorro e o seu socorro, sim, vem do Senhor que fez o céu, a terra, as montanhas, os mares, os oceanos e todo o universo. Sim, o nosso socorro vem dele e somente dele. Após esta pergunta e a resposta maravilhosa na introdução deste salmo, nós então podemos ver na sequência uma belíssima descrição da maneira perfeita como o Senhor socorre e guarda aquele que realmente crê nele, aquele que confia nele, aquele cuja vida entregou a ele, recebendo-o como seu único Senhor e Salvador. De que forma ou como os versos seguintes descrevem a maneira como Deus nos guarda, a maneira perfeita? Vamos então à primeira. Eu quero que você possa tanto estar atento, como também tenha liberdade para anotar. Nós estamos passando aqui nossa projeção e você pode estar também acompanhando. Então, de que forma Deus nos guarda? Que forma perfeita é esta, à luz dos versos seguintes? Lembrando que o nosso tema é: o Senhor é quem nos guarda, ou guardados pelo Senhor. Então, a primeira delas, versos 3 e 4. Versos 3 e 4. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Aqui nós vemos o seguinte, que o Senhor, Ele o guarda constantemente. Esta é uma das formas perfeitas do Senhor nos guardar, à luz destas declarações encontradas nos versos 3 e 4. Ele nos guarda constantemente. Paulo afirmou, depois de um grande livramento que o Senhor lhe deu, concedeu a ele e aos seus amigos, em 2 Coríntios capítulo 1 e verso 10, ele disse: Ele, referindo-se a Deus, Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Ele guarda você constantemente. É algo constante. Não há intervalos. É desta forma que Deus guarda a sua vida, se de fato você a entregou a Ele. Se de fato você crê e confia plenamente nele. Mas uma segunda maneira ou forma de Deus nos guardar está descrita no verso de número 5. Convido você a acompanhar comigo. Verso 5. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. Aqui nós aprendemos que o Senhor o guarda pessoalmente. O Senhor não enviou, não terceirizou esta ação maravilhosa. É Ele quem realmente guarda você, é Ele quem realmente me guarda, de maneira pessoal. Veja que o versículo começa dizendo: o Senhor é quem guarda você. Na sequência, o Senhor, então, é Ele mesmo quem realiza esta obra bendita, maravilhosa e incomparável em nossas vidas. O rei Davi, o salmista Davi, declarou no Salmos 34, versos 17 e 18, dizendo: clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Verso 18:
perto. Perto está o Senhor. Ele ama a todos, mas Ele não está perto de todos. O verso 18 do Salmo 34 diz que Ele está perto daqueles que têm o coração quebrantado, daqueles cujo coração se humilha em arrependimento dos seus pecados, daqueles que choram pelos seus pecados e que buscam, humilhados, o perdão do Senhor. Ele está perto destes. A Bíblia diz que Ele se mantém como opositor, Ele se mantém distante dos soberbos e orgulhosos, mas Ele concede graça, favor e a sua presença àqueles que são humildes, como afirma Tiago em sua carta. Mas voltando ainda ao nosso texto, em terceiro lugar, da maneira perfeita como Deus nos guarda, vá comigo ao verso de número 6. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. Aqui nós aprendemos o seguinte, que o Senhor é aquele que o guarda temporalmente. Não confunda. É temporalmente e não temporariamente. Dizer que o Senhor nos guardaria temporariamente seria um grande equívoco, seria errado. Porque temporariamente indicaria um fim nesse guardar. Mas quando afirmamos que o Senhor é aquele que o guarda, que nos guarda temporalmente, nós estamos dizendo que Ele nos guarda de dia e de noite. Dioturnamente Ele faz isso. E esta declaração nos faz lembrar da palavra que Jesus afirmou, da promessa de Jesus em Mateus 28, verso 20. Assim, Jesus nos ensina, nos declara, nos conforta. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Independentemente do tempo passar, independentemente do dia ter um fim, da noite ter um fim, isso não altera o agir do Senhor em nos guardar. Ele nos guarda temporalmente, porque Ele é o Senhor do tempo. Em quarto lugar, da maneira e forma perfeita como Deus nos guarda, convido você aí ao verso de número 7. Ele nos diz assim: o Senhor guardará você de todo mal. Sim, pastor, até do coronavírus, principalmente do coronavírus. O texto diz que Ele nos guarda de todo mal. Se Ele decidir não fazer isso, ou se Ele decidisse não fazer isso, então não poderíamos fazer mais absolutamente nada. Porque Ele é o único Deus Todo-Poderoso que tem controle sobre todas as circunstâncias. Desde o controle sobre os vírus microscópicos mais assassinos, como também o controle sobre as tempestades, vendavais, furacões, tornados e tantas outras forças presentes nesse mundo que muitas vezes causam provações e tribulações em nossas vidas. Sim, com isso nós aprendemos que o Senhor é aquele que nos guarda integralmente. Ele guarda você integralmente. Olha novamente o versículo. O Senhor guardará você. É você, de maneira integral, toda a sua vida, quem você é, em toda a sua estrutura. Ele guardará a sua alma. É maravilhosa essa declaração, porque o Senhor não guardará apenas o seu corpo físico. O Senhor não guardará apenas a sua alma ou o seu espírito. O Senhor guardará ambos. Guardará o seu corpo, guardará a sua alma ou o seu espírito. De maneira integral, esta é uma forma perfeita de o Senhor nos guardar. O salmista nos declara nos Salmos 34, versículos 15 e 20. Ouça: os olhos do Senhor repousam sobre os justos,
e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Justos aqui são os que foram justificados pela graça de Jesus. Os olhos do Senhor estão repousando sobre você. Verso 20. O Senhor preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Você e eu não poderíamos ter promessas mais maravilhosas e preciosas do que estas. O Senhor de fato nos guarda integralmente. Coloque isso no seu coração. Creia nesta verdade. Creia de todo o seu coração. O autor aos Hebreus nos faz também uma declaração sobre esse guardar do Senhor de forma integral da nossa vida. No capítulo 13, versículo 6, ele diz assim: assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? O Senhor sendo o meu auxílio. O Senhor sendo o seu auxílio. Mas por fim, em quinto e último ponto que nós extraímos e iremos compartilhar com você. A quinta maneira ou forma perfeita como o Senhor nos guarda. Versículo de número 8. Voltando ao Salmo 121, o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Aprendo então com esta declaração que o Senhor é aquele que me guarda, que guarda você eternamente. O Senhor o guardará eternamente. Olha a expressão no final do verso 8: desde agora e para sempre. Isso nos faz declarar que Ele guardou o seu povo no passado, guarda no presente e o guardará para sempre. Para sempre. Eu creio nesta promessa, eu creio nesta verdade. Como está o seu coração em relação a isto que você está ouvindo, a isto que você leu? Como está o seu coração? Que resposta o seu coração está dando a esta palavra tão preciosa, tão bendita, tão perfeita e incomparável? Sobre esta declaração de que o Senhor é aquele que me guarda eternamente, eu lembro de uma outra declaração que se encontra na Escritura, na palavra do Senhor. Eu amo essa declaração. E foi uma declaração do Senhor na carta aos Hebreus, quando ele diz, no capítulo 13, verso 5, quero que você ouça bem esta declaração: contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus diz: de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Ele é aquele que nos guarda eternamente. Olhe para estas expressões no final do versículo 5. De maneira alguma, nunca, jamais o deixarei ou o abandonarei. Seu pai pode deixar você. Seus filhos podem deixar você. Seu cônjuge pode deixar você. Seus amigos podem deixar você. Seu patrão pode lhe demitir na hora em que você mais precisa do seu emprego. Mas escute isso. Esta é a promessa do Senhor para você e para mim e para nós. De maneira alguma deixarei você. Nunca, jamais o abandonarei. Eu quero então concluir o sermão desta noite fazendo a você 3 perguntas. A primeira delas: de quem você espera socorro? Você está esperando realmente que o socorro, nesse momento em que nós estamos precisando, por exemplo, de uma vacina que
possa curar as pessoas acometidas por este vírus. Você está esperando que o socorro venha essencialmente dos médicos? Eles são apenas instrumentos. Se nós não clamarmos ao Senhor, se o Senhor não conceder a eles a sabedoria para a criação de uma vacina, de um medicamento, então nós não o teremos. Uma segunda pergunta: de quem você tem corrido atrás para ser ajudado? E uma terceira e última pergunta: de quem você realmente está esperando uma solução para os problemas que você está enfrentando? De quem? De quem? Eu compreendo e sei perfeitamente que nós devemos tomar todas as precauções e seguirmos as orientações que têm sido nos dadas pelas autoridades de saúde, pelas autoridades civis, enfim. Devemos seguir. Mas se nós não dobrarmos os nossos joelhos e não buscarmos ao Senhor, então todo e qualquer outro esforço que nós fizermos será inútil. Será inútil. À luz não só desta passagem, mas de tantas outras passagens maravilhosas, nós percebemos que, de fato, o único que pode verdadeiramente nos guardar e nos ajudar é o Senhor. Portanto, que nos momentos de aflições, você e eu, nós venhamos lembrar: o nosso socorro vem do céu e não da terra. Vem do Senhor e não dos homens que são tão frágeis e mortais. Os homens são instrumentos. Nós, como igreja, como povo do Senhor, devemos orar por todos os médicos, em favor dos cientistas que estão trabalhando, que estão pesquisando. Devemos orar para que Deus inspire eles, porque a Bíblia diz que toda boa dádiva e o conhecimento perfeito vem do Senhor. Então, como igreja, vamos orar para que o Senhor se compadeça e conceda a eles a sabedoria, o conhecimento que está faltando para criar algo a fim de abençoar milhões e milhões de pessoas. Repito, que nos momentos de aflições, de tribulações e provações, venhamos nos lembrar que o nosso socorro vem do céu e não da terra. Vem do Senhor e não dos homens, que são frágeis e mortais. Os homens são apenas instrumentos, os quais o Senhor usa para realizar os seus propósitos santos, divinos e perfeitos. Finalizo com a declaração que está em Salmo 118, verso 8. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Verso 9. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Salmos 20, verso 7. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu sei que você está em sua casa agora, talvez esteja bem confortável no seu sofá, talvez esteja até deitado nele ou numa rede, mas eu quero convidar você agora a ficar em pé nesse momento. A igreja do Senhor que está me ouvindo, os nossos irmãos, membros congregados da Primeira Igreja Batista, você que está inscrito no canal e que não participa desta igreja, mas que está nos ouvindo, eu lhe convido a colocar-se em pé e nós vamos estar orando, tendo esta convicção: o Senhor é aquele que nos guarda constantemente, que nos guarda pessoalmente,
que nos guarda temporalmente, que nos guarda integralmente e que nos guarda eternamente. Agora escute, estas promessas, elas virão sobre a vida, elas vêm sobre a vida daqueles que já entregaram a vida para Jesus, daqueles que fizeram de Jesus o Senhor e Salvador, o único Senhor e Salvador. Se você ainda não fez isso, se você vive para você mesmo, se você continua na prática do pecado, fazendo o que desagrada a Deus, o que aborrece a Deus, então eu lamento muito em lhe dizer, estas promessas não virão sobre sua vida. Você vai continuar sendo dominado pelo medo, você vai continuar vivendo em desespero, você vai continuar vivendo em prol, em função das circunstâncias. Sua vida vai ser guiada por elas e não pelo Espírito do Senhor e por estas promessas maravilhosas. Quero lhe convidar a orar comigo agora, nesse momento. E se você, na sua casa, onde você está agora, sente no seu coração o toque do Espírito Santo, se escuta, se ouve Deus lhe chamando, então entregue sua vida a Ele agora mesmo onde você está. Diga: Senhor Jesus, eu te recebo agora como meu Senhor e Salvador. Perdoe os meus pecados. Me ajude a crer em Ti, a confiar em Ti. Me ajude a viver para Ti. Tome essa decisão. Abra o seu coração. Ele está presente aqui, mas está presente aí também, porque Ele é onipresente. Onipresente. Vamos orar. Poderoso Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por Teu amor perfeito, por Tua graça maravilhosa e incomparável, pela demonstração do quanto o Senhor nos ama, ao enviar o Teu único Filho, morto, crucificado, naquela cruz, tendo-se feito maldito em meu lugar, em nosso lugar. Ele morreu a minha morte, carregou sobre si os meus pecados, para me conceder o perdão e a sua vida, a vida eterna. Ó Pai, muito obrigado.